Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 10 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa de São Nicolau de Tolentino. Ele é denominado patrono das almas do purgatório e viveu de 1245 a 1305. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu à montanha para rezar e rezou durante toda a noite a Deus. Quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12, aos quais chamou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, Tiago, filho de Judas, e também Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Depois Jesus desceu com seus discípulos para um lugar plano, e ali estavam presentes muitos outros discípulos e grande quantidade de gente, que veio da Judéia, da Galiléia, do litoral de Tiro e de Sidônia, e vieram para escutar Jesus e também para serem curados por ele. E Jesus curou muitas pessoas, e também muitos outros que estavam atormentados por espíritos maus ficaram livres. E todos queriam tocar a roupa de Jesus, porque saía dele uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a cada dia que nasce, a palavra deve ser para mim e para você como um pão diário, um pão cotidiano, que vai alimentando a mim e a você e também vai nos dando discernimento para poder ir definindo as nossas vidas de acordo com os ensinamentos de Deus. Hoje, na primeira leitura retirada ainda da carta de São Paulo aos Coríntios, ele ainda continua manifestando a sua preocupação pelas divisões que estão acontecendo no interior da comunidade cristã. Por isso, hoje, agora ele está educando o coração dessas comunidades para que elas não venham envergonhar o nome dos cristãos num tribunal civil, num tribunal pagão. Por isso ele vai refletindo com a comunidade, mas pela força da palavra, pelo discernimento do Espírito, vocês têm as condições de fazer um julgamento justo, sábio, dentro da comunidade cristã, para não precisar recorrer aos tribunais pagãos, aos tribunais humanos, porque a vocês foi dado essa capacidade do Espírito de discernir, de ter julgamento justo, fraterno, porque os cristãos, nós não podemos manchar o bom nome da nossa fé e da nossa religião com os maus comportamentos que nós temos. Por isso, então, o apóstolo hoje convida a comunidade cristã de Coríntio a refletir melhor sobre sua conduta. E ele começa dizendo: vocês não devem procurar tribunais pagãos de homens e mulheres que não têm o conhecimento do Espírito para que julguem as coisas da comunidade cristã. A própria comunidade cristã deve ter os meios necessários do Espírito para poder discernir e julgar com justiça, com caridade e com honestidade. E ele vai recordar uma coisa: pois vocês morreram para uma vida velha. Vocês morreram para comportamentos velhos. E agora vocês são novas criaturas, e como novas criaturas, para glorificar o nome de Deus e dar credibilidade também ao profeta ou ao Senhor Jesus, é preciso que vocês aprendam, então, a discernir o certo do errado, o justo do injusto, e com caridade, mas não recorrendo aos tribunais humanos, aos tribunais civis, para que isso não venha a ser um mau exemplo para os outros. A comunidade cristã é chamada a ser sacramento, sinal de unidade, sinal de fraternidade, sinal de justiça, sinal de bondade.
Para isso, então, ela é convocada a viver um julgamento justo e ter o discernimento do Espírito para julgar tudo a partir do Espírito do Senhor. No nosso Evangelho, nós encontramos uma literatura vocacional, porque depois de um tempo de convivência, de quase 3 anos, agora Jesus sobe à montanha. E ali ele vai rezar a noite inteira. Ele vai apresentar a noite inteira ao Pai o seu discernimento. E depois dessa oração de noite inteira, ele vai chamar, dentre todos os seus discípulos, o grupo apostólico, os 12, aos quais ele dará o nome de apóstolos. Então aqui agora nós já começamos a ver uma distinção de apóstolos e discípulos. Porque os apóstolos são convocados por Jesus para ter uma formação toda especial, toda própria, e não porque eram os melhores, os mais santos e os mais perfeitos, nada disso. Mas assim quis Jesus, como nos ensinou Marcos, ele chamou quem ele quis. Então hoje nós temos a descrição dos nomes dos 12 apóstolos, retirado do meio dos discípulos. E após uma noite inteira de oração, porque Jesus ora por aqueles que ele vai escolher. Jesus pede ao Pai por aqueles que ele vai escolher. E Jesus depois vai dar uma formação toda especial, toda própria, porque eles terão uma nova missão: serem apóstolos, serem pastores, serem representantes de Jesus. E aqui está então o colégio apostólico do nosso Papa com todos os bispos. O colégio apostólico, querido por Jesus, escolhido por Jesus, santificado por Jesus, para darem as suas vidas para que a igreja seja una, santa, católica, apostólica. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, após essa descrição, o evangelista não tem vergonha de dizer, vamos assim abrir aspas, entre parênteses, de apresentar a mim e a você que Jesus cometeu um equívoco. Por exemplo, a qualidade e o testemunho desses discípulos da primeira hora não eram muito boas. Pedro, inseguro e medroso. Os outros discípulos, muito com cabeça dura, coração duro, que não compreendiam as coisas e nem queriam. Outros, no meio do caminho, também buscavam poder e queriam sentar uma à direita, outra à esquerda. Pedro chega num determinado momento e vai perguntar também, e nós que deixamos tudo, o que vamos receber? Porque Jesus está preparando o coração dos discípulos. Jesus está capacitando o coração dos discípulos. E eles nunca serão perfeitos. Eles nunca serão justos. Eles nunca serão perfeitos. Porque o único perfeito é o Senhor. Mas o evangelista não se envergonhou também de dizer: e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. A traição são diversos modos. Nós temos diversos modos de traição. Às vezes, a que mais temos assim contato, que gostamos de salientar, é a traição sexual, mas não. Nós temos a traição, por exemplo, quando uma pessoa não está inclusa no projeto pessoal do outro. Nós temos a traição quando o dinheiro que a pessoa recebeu para uma coisa é usado para outra. Nós temos a traição quando não há mais um projeto comum de vida, quando os pensamentos e os sentimentos, por exemplo, de Jesus já não estão mais em mim. Quando a minha vida está tomando rumos totalmente diferentes daquilo que Jesus esperava. São as pequenas traições. E cada um de nós, então, vamos cometendo essas pequenas traições no dia a dia de nossas vidas, de tal modo que sempre vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diga uma só palavra e eu serei salvo. E depois desceu Jesus com seus discípulos da montanha, com seus apóstolos, e encontrou uma grande quantidade de outros discípulos e muita gente também que veio de todas as regiões, porque queriam tocar a roupa de Jesus, porque quando tocava em Jesus, saía dele uma força que libertava a todos. Acorramos então até Jesus. Toquemos o seu corpo, toquemos as suas vestes e peçamos a ele a cura de nossos corações, a cura de nossas almas e principalmente a força para continuarmos a dar testemunho dele. Queria deixar um abraço todo especial para a Ninha e Ana Teresa, na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, pelo falecimento do nosso querido professor Geraldo Loss. Que Deus conforte os seus corações. Muito obrigado pelo carinho de vocês durante muitas vezes onde fomos comer oro pro nobis e também celebrar a vida.
Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.